Olá pessoal, meu nome é Anthony. Venho mais uma vez no nosso canal, né? Porque não é só meu, é de todos nós, para conversarmos, dialogarmos. E hoje nós temos um tema, inclusive hoje é o terceiro de etapa de 4 que eu estou fazendo, que nós vamos falar como soltar no universo, né? Nós vamos falar de conexão chama gêmea, né? A dinâmica de chama gêmea. E hoje eu vou falar mais da referente como soltar, né? Como soltar, o porquê, para quê, né? E eu venho também para a gente estar aí desmistificando, para a gente estar podendo... Eu, assim, antes de mais nada, eu gostaria que vocês deixassem seus likes, compartilhassem, né? E se inscrevesse também. Por quê? Porque quando você se inscreve, automaticamente quando eu lanço os outros vídeos, vocês já ficam sabendo e já ficam também antenados, né? Dentro daquilo que eu vou estar aí falando referente à dinâmica. Inclusive quero agradecer aos comentários, né? Então assim, aos poucos eu vou respondendo as pessoas, né? Inclusive quero agradecer por esse interagimento, da gente poder estar aí trocando ideia e conversando, né? Referente a essa dinâmica, né? Então, vamos lá. Uma das coisas que eu gostaria de falar, né? Por quê? Porque se a gente observar, até mesmo na dinâmica, a gente já vem vindo, né, fazendo, vivendo e tendo essa dinâmica, né? Então a gente já vem vindo de um passado, estamos nessa atualidade agora, no atual, né, vivendo isto, né? E no futuro, obviamente, em outras existências, também vamos ter. Inclusive até uma coisa legal, né, que me atentei agora, que assim, e como a gente, assim, no universo, tudo que a gente faz é evolução. Então, o que significa que vamos evoluir. Então, a gente pensa, nossa, mas eu vou viver novamente, passar por todo esse sofrimento? Não, né? Por quê? Porque quando nós, vamos dizer assim, quando a gente evidenciar novamente, então quer dizer que aí já temos um aprendizado, né? Inclusive tem muitos casais, né, de chamas gêmeas, que às vezes eles viveram nessa existência, né? Inclusive se a gente olhar até para amigos nossos, porque quando a gente não tem esse contato, esse discernimento de estar vivendo uma dinâmica, quando a gente começa a olhar para trás e lembrar, a gente começa a perceber que a gente já conheceu casais de chama gêmea. Só que pelo fato, às vezes, do assunto não ser tão abordado e também não falado, assim... então, muitos casais, né, até próximo da gente, pode ter vivido esse tipo de dinâmica, mas não tinha esse conceito de que era chama gêmea. E não tiveram esse sofrimento. Por quê? Porque já tinham feito esse trabalho, né? E, inclusive, se vocês observarem, muitos casais, né? Você vê que é até diferente a dinâmica de relação, né? Igual às vezes a gente observa, né, de almas gêmeas, às vezes de relacionamentos tóxicos, codependentes, né? E já o da chama gêmea já é diferente. E a gente só consegue fazer essa observação quando nós estamos passando por essa dinâmica. Quando não estamos passando essa dinâmica, então a gente não se atenta, né? Inclusive, às vezes até, tanto que quando começamos o universo nos presenteia, né, para viver essa dinâmica, a gente começa a observar assim, nossa, muitas coisas se afastou da minha vida, muitas coisas mudaram. Por quê? Porque na realidade você vai estar vivendo um diferencial, não é algo comum, né? Então, pessoal, assim, eu estou dizendo tudo isso porque é fantástico quando você tem essa percepção. Por quê? Porque além de você
compreender e viver isso de uma forma melhor e fazer todos os processos, as etapas corretas, não existe esse sofrimento. Mesmo que você passe pela noite escura, inclusive eu vou falar um pouquinho sobre pirâmide demoníaco de Karpman. Então, parece até um palavrão, né, pessoal? Mas não é um palavrão. O triângulo demoníaco de Karpman, nada mais, nada menos, que são as crianças, né, o lado criança, que ambos os gêmeos têm. Por quê? Porque como é dividido, né, força positiva, força negativa, divino feminino e divino masculino, e o divino masculino, ele tem a criança solta. Então, pelo fato dele ter a criança solta, então ele é mais sociável. Ele é mais sociável, ele na realidade é mais divertido, ele na realidade dá preferência até no nível sociável, ele é mais sociável, né? Ele é mais expansível, enquanto o divino feminino, ele trancou a criança dele e jogou a chave fora. Então ele é mais sisudo, ele é mais concentrado, até pelo fato de ser mais espiritualizado, então ele é mais sério nas questões, né? Então ele é mais introvertido do que extrovertido. Eu já vou dar uma dica da questão do lado criança, porque do divino masculino, né, na polaridade do divino masculino, então eu já vou dar uma palavra-chave, uma tática que é: se você solta o divino masculino para ele despertar, para ele estar compreendendo a conexão, então a melhor coisa que você faz é você também soltar a criança que tem junto de você. Porque quanto mais você fica, no caso, mais sisudo, e você começa a levar aquilo com a maior seriedade, responsabilidade, falar eu preciso, mas na realidade você afasta. Por quê? Porque você começa com a cobrança, você começa, por que isso, por que não sei o que, por que não sei o que lá, e não deixa o seu lado, o seu humor para fora, você não coloca para fora. E das táticas que você, até para aproximar, era interessante você estar trabalhando o seu lado criança, né? Então, muitas coisas que uma das coisas que você pode trabalhar o seu lado criança é com chakra, né? Então, você começar a fazer a meditação e começar aliviando você mesmo e colocando o seu lado criança para fora, achando essa chave e destrancando, né? Como eu já falei de chakra, então uma coisa que eu vou falar, por exemplo, né? O divino feminino, o que ele deve fazer? Ele deve observar qual é a maior dificuldade na dinâmica dele em relação à chama gêmea. Então o que ele vai fazer? Por exemplo, até na questão do afastamento, na questão quando você solta o divino masculino no universo, você tem que ver quais pontos, né? Os pontos fracos, por exemplo, aqueles que ficam em silêncio. Significa que você tem que trabalhar o chakra da garganta, né? Já é uma dica. Porque você trabalhando o chakra da garganta, é outra coisa que vai melhorar bastante a comunicação entre vocês dois, né? Então eu estava estudando sobre isso, vendo sobre chakras, eu falei, tá aí um ponto que eu posso falar, até mesmo, porque não é só simplesmente você pegar e soltar no universo e ficar, e pensar assim, o universo agora vai se incumbir. Não, você descobre esses pontos fracos, né? E transforma, são gatilhos, né? E você está trabalhando chakras para poder fazer essa transformação, certo? Então, pessoal, por quê? Porque na realidade, quando a gente solta no universo, a gente começa a olhar para trás, a gente vê o tanto de desgaste energético que a gente teve, né? Por quê? Porque muita gente
quando estava logo no começo, inclusive, tem um desgaste energético muito grande. Quando eu falo questão de desgaste energético, eu estou dizendo assim que a pessoa assim vai mal no trabalho, não consegue raciocinar direito, não faz as coisas que até mesmo fazia antes. Então você começa a ver que você está tendo um desgaste energético somente na questão da dinâmica, né? E às vezes você está atuando de tal forma que você fala, nossa, em vez de eu avançar e crescer com essa dinâmica, não, eu fiz um retrocesso, né? Porque aí eu fiquei canalizado nessas energias, né? De querer manipular, de querer controlar, porque o divino feminino é super controlador, né? Então quando você solta, você ameniza isso, né? E o interessante, quando você soltar, você vê quais pontos você pode trabalhar, né? Na questão, como eu disse, do lado criança, e a questão também do chakra que você pode tá trabalhando, né? E uma do que eu gostaria de falar é assim, tanto que eu estava falando do lado de você fazer a meditação, tudo. Então você tem que ver qual é o trabalho que você está fazendo. Por quê? Porque quando você percebe que você está fazendo o trabalho certo e canalizando as energias corretas, então aí você vai se empoderar. Então é aí onde você, não é que você vai controlar e manipular as energias ao seu favor, porque ao mesmo tempo você vai estar tendo consciência de tudo e aí você vai ter o controle. Mas o controle da situação, não o controle do gêmeo, né? Já começa por aí, né? Para você até mesmo poder fazer esse processo de soltar, né? Então, por quê? Porque na realidade, quando você fala em soltar no universo, não é abandonar. Por quê? Porque é seu gêmeo, você é o espelho. Porque tudo aquilo que você não gosta em você, inclusive você nem gosta de falar para você mesmo o que você não gosta, porque é o pior, já fizeram essa pergunta assim, tanto que quando a gente vai numa dinâmica fazer alguma coisa, né, já falando em dinâmica, pergunta assim, você pode falar de você? E muita gente não consegue falar de si próprio. Eu mesmo sou péssimo, porque eu só falo só as qualidades, os defeitos, né? E você vê os seus defeitos no gêmeo. Tanto que você sofre tanto, porque é seu espelho e você vê os seus defeitos no seu próprio gêmeo, que é os seus próprios defeitos, e você não aceita. Então, uma coisa, inclusive eu já falei em outros vídeos, né, questão de aceitação. É por isso que às vezes nós nos frustramos nessa relação, porque a gente vê nós mesmos no outro, né? Yin e Yang, né? Só que o outro, principalmente o divino masculino, ele é mais divertido, mais sociável, né? Porque ele tem a criança solta. Enquanto o divino feminino, ele já é mais introspectivo, né? Porque ele quer ter a rédea, né? da dinâmica. É aí onde dá o conflito. Por isso que há o afastamento, e também quando nós soltamos no universo, aí onde vem a compreensão desses processos da dinâmica, né? Então, pessoal, aí eu já dei várias dicas, né, da gente poder, não é abandono, né? Por quê? Porque se a gente for observar, sempre nós vamos encontrar, mesmo porque a gente já vem vindo encontrando e fazendo todo esse processo do trabalho, que é o amor incondicional, que é eterno, né? Então não adianta querer fugir, não adianta falar, eu vou cortar a conexão, vou soltar no universo, então nunca mais. Não, não é assim. Por quê? Porque você vai trabalhar a si próprio, né? E esse trabalho ele vai repercutir por toda a sua eternidade. Então nas próximas vezes que houver o encontro e a união, esse trabalho já foi feito, né?
Então nada é perdido no universo. Então, por quê? Porque na realidade, essa dinâmica e essa conexão, ela é feita para o quê? Para prosperidade, para nós prosperarmos, né? E ambos, até mesmo porque cada um é individual e tem livre-arbítrio, vão prosperar de qualquer forma. Então, pessoal, a melhor forma é acreditar, né? Não duvidar, inclusive da força do universo, e fazer com que você trabalhe em equilíbrio em prol de vocês dois, mesmo que não exista a união. Porque quando tiver a união, inclusive na hora que houver a união, tudo isso, esse sofrimento vai ser esquecido. Porque quando a gente vem vindo de outras existências, são véus que tem na nossa frente, que na hora do encontro e na hora da união, tudo vai ser esquecido. Aí vocês vão pensar só na prosperidade e na continuidade do amor incondicional, tá? Então, pessoal, assim, agradeço vocês por mais uma vez, né, me darem a oportunidade de estar aqui junto com vocês, né, desmistificando a relação de chama gêmea. De novo, gostaria que podem deixar seus comentários lá. Se eu não responder no mesmo dia ou na mesma hora, eu vou dar um jeito de depois responder, né? Se empoderem-se, assim, observe os sinais do universo, que o universo é maravilhoso, tanto que ele manda sinais assim muito lindos. Inclusive eu já falei em outros vídeos sobre os sinais, que de repente você vê uma joaninha, de repente você vê uma pena, você vê beija-flores, você vê borboletas, que é um símbolo do universo muito lindo. Outra coisa que a gente se conecta também, que a gente escuta, é música, né? A gente ouve muita música que nos remete ao nosso passado, né? Outra coisa que os sonhos, não vamos esquecer dos sonhos, né? Essa ligação é muito fantástica, muito legal. Então aproveitem, pessoal, os sinais, né? Mesmo que tem momentos que é necessário, que quando eu falo de soltar no universo, eu não estou dizendo para abandonar, muito pelo contrário, né? Na união vocês vão perceber assim quanto valeu os esforços, quanto que vocês, né, que nós, né, evoluímos no universo, né, e quantos benefícios na vida a gente tem. E já vamos começar a observar desde hoje, né? Só o fato de estarmos aqui dialogando já é um benefício. Então deixe seus likes, compartilhem, se inscrevam, entre lá no grupo, né? O grupo é Conexão Chama Gêmea, né? Conexão CG. Eu tenho o meu Face também, vocês podem entrar lá no Face, né? Pode também deixar seus telefones, depois eu dou um jeito de colocar no grupo, tá bom? E não se esqueçam, vamos nos empoderar.